abrir mão desse assunto de vida com Deus. O problema é que a Bíblia diz assim, que salvo não é ou não são todos. Salvo é aquele quem que acompanhou o raciocínio e está com o texto bíblico fresco na memória. Salvo é aquele que persevera. Alguém soprou aí, eu não consegui identificar quem. Salvo é aquele que persevera até o fim. Perseverança diz respeito a compromisso, comprometimento. Perseverança diz respeito a muitas vezes você ter dificuldade no meio do caminho, mas você não cortar volta da dificuldade, você enfrentar a dificuldade, você aprender com a dificuldade, você desenvolver a partir da dificuldade. Então, é essa conversa que eu quero ter com você nessa manhã. Todos nós somos salvos. Saiu 2 aleluia e 3 glória a Deus. Meu Deus do céu. Todos nós somos salvos. É verdade, irmão. Talvez você nem acredita nisso. Mas é verdade, você é um salvo. E como um salvo, é importante nós mantermos. Então, você que gosta de anotar, proposta, sugestão de tema: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Uma semana orando, buscando, recebendo, pulando, girando, virando piruleta, dando voadora, dando mortal. Teve de tudo aqui. Uma semana assim. Acabou a semana de Pentecostes, acabou. A gente volta no modo sonso. Não. Deve de manter. Então, a proposta hoje é essa. Para os 3 cultos, agora 10h30 e 19h. Vou conversar a mesma conversa com todos nós. Vamos ouvir junto como manter a chama acesa. Tá bom? Deixa só eu identificar quem está ajudando lá. É o Gabriel. Primeiro versículo bíblico. Primeiro passo para manter a chama acesa. 1 Tessalonicenses 5,17. Ontem nós acabamos a semana, fomos para a rotatória, oramos, consagramos, foi jóia, viu, irmão? A igreja estava cheia, foi jóia. Aí na volta, na hora de ir embora, a dona Ivete falou assim: olha, uma sopona agora, não? Falei, a senhora está encarregada do ano que vem lembrar da sopa. Não fui eu. O seu Ravail falou assim, lembrar da sopa. Não, tem que fazer a sopa também. Bom, não fui eu que falei, foi o marido dela e ela que sugeriu. Então, ano que vem tem semana de Pentecostes de novo com sopa no encerramento. Diga amém. Aleluia. Aí nós compra pão, nós compra queijo. Vai ser uma bênção. Uma semana de bênção, encerramento, tomando sopa, junto, todo mundo junto. Saímos daqui, foi uma turma comer lanche. Encheu o lugar lá de crente, tudo comendo lanche. Saímos de lá tarde, viu? Tarde. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Não está abrindo a Bíblia? Verdade? Você está com a sua Bíblia aí? Se você está, vamos embora. Diz assim, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Se for o caso, reinicia, que daí vai, né? Mas aí nós vamos conversando aqui, vocês vão se ajustando aí. Orai sem cessar. Primeiro passo, uma vida constante de oração. A pessoa que quer manter acesa a chama do Espírito sobre a vida dela, ela tem que ter vida de oração. Eu falo disso aqui, eu converso com você sobre isso. Quem faz discipulado, quem fez ou quem fará discipulado vai ouvir, vai entender. Um dos pilares para uma vida saudável em Cristo é a oração.
A igreja de hoje em dia, de uma maneira geral, não ora. De uma maneira geral. Não estou falando de vir para o templo e orar, irmão, porque vir para o templo e orar, se nem no templo não orar, daí também pode parar. Falando de orar lá em casa. Falando de ter o tempo com Deus lá em casa. Falando de ter o tempo quando vai para a empresa. Falando de ter o tempo fora do templo. Ter um tempo fora do templo. Vida de oração. Oração é falar com Deus. Orar é falar com Deus. O crente que quer manter acesa a chama do Espírito na vida dele, ou dela, né? No crente, ele precisa orar. Ele não precisa ter 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração de repente. E se ele tiver, ótimo, é melhor ainda. Mas não precisa. Mas ele tem que ser uma pessoa que ora. Ele tem que ser uma pessoa que, se vai comprar um carro, antes dele sair qualquer estacionamento, ele já fez a oração dele. Senhor, vou comprar um carro, quero trocar de carro. Me direcione para o melhor carro para a minha condição. Se der para ter uma BMW, uma Porsche, uma Mercedes, uma Hilux, seja lá o carro que for, ótimo. Se der para ficar no Chevette ou no Fiat 147, glória a Deus, não importa. É o melhor dentro das possibilidades. Mas ora e fala com Deus. Deus, eu vou comprar um carro. Me ajude a não ser enganado. Me ajude a não ser enganado. O pai da Angeline, seu Ravail, há um tempo atrás comprou uma caminhonete. Caminhonete nova, 0 quilômetro. O irmão da Angeline e o pai da Angeline trabalharam. O seu Ravail, a vida dele foi trabalhar como funileiro. Ele entende do assunto. Entende. Parou, aposentou. Agora a vida dele é uma outra rotina. O Rafael entende do assunto também. O seu Ravail comprou um carro novo, uma caminhonete nova. Ele chegou na casa dele com o carro, o Rafael batendo o olho na caminhonete e falou: pai, essa caminhonete não está certa, está estranha. Está estranha. Não, como estranha? Tirei da loja agora. Estou vindo da loja para cá. Está estranha. Olha aqui, ó. Aí eles começaram a olhar e falaram: mas é verdade mesmo. A caminhonete está meio desgueio, meio torta. Zero. Voltou na oficina. Na oficina não, na agência. Essa caminhonete, ela não está normal. Não está normal. Resumi a conversa para você. A caminhonete havia caído de um caminhão cegonha. Eles fizeram a manutenção lá que teve que fazer, tacou na porta da agência. Se você não estiver acreditando, está aí a Angeline que pode confirmar para você o que eu estou falando. O pessoal hoje em dia, irmão, não é fácil. Não é fácil. E tem muito crente que assim, anda no modo desligado ou no modo desatento. A oração ajuda a gente a ficar atento. A oração ajuda a gente a ficar ligado. A oração ajuda a gente a enxergar algo que o outro não vai enxergar. Por isso é importante orar. Vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar não sei o que, eu vou comprar algo. Ore, desenvolva o hábito de orar. Vou fazer um passeio com a minha família, vou agendar uma viagem. Ore. Antes de mais nada, ore. Pede para Deus direcionar. É vida com Deus. Isso se chama relacionamento, vida com Deus. Ora, as pessoas estão com dificuldade de orar. Então, eu estou propondo para você pensar assim, ó.
Primeiro ponto, para manter a chama acesa, vida de oração. Se eu for um homem, uma mulher, um crente que ora, a igreja será uma bênção na minha vida. Eu vou sair da minha casa, eu vou vir para a igreja igual o salmista fala, servir com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma pessoa que tem vida de oração, ela tem alegria de estar na casa do Senhor. Uma pessoa que tem vida de oração, quando qualquer pessoa para perto dela para falar, para reclamar, para criticar, para murmurar, porque as pessoas elas são assim, ó, olha, foi uma bênção, estava uma bênção, é uma bênção, mas a pessoa quando ela colocou mais, ela já vai encaminhar uma série de críticas, muitas vezes, que nem procede, mas procede para aquela pessoa que não está vivendo uma vida de oração. Então, o crente que ora, ele vai entender, opa, pera lá, essa conversa não é uma conversa saudável, essa conversa pode contaminar a minha vida, essa conversa pode contaminar a minha família, essa conversa pode contaminar a minha empresa, os meus negócios, essa conversa pode trazer prejuízo para a minha vida, não apenas financeiro, irmão, mas também financeiro. Prejuízo emocional, prejuízo sentimental, pode trazer prejuízo das mais variadas formas. Primeiro ponto, vida de oração. Segundo ponto, a referência bíblica está no Salmo 119, verso 105. Conseguiram aí ajustar isso? Ó. Salmo 119, 105. Eu leio aqui com você. 119, 105. Que diz assim, ó, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e é luz que ilumina o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Segundo passo para manter a chama acesa, meditação na palavra de Deus. Meditar, pensar, refletir, ler, acompanhar. Também não vamos falar da pessoa desenvolver, ler, aprofundar. Não, irmão. Se der para estudar bastante, se der para trazer mais, ótimo. Mas caso não dê, leia pelo menos a devocional do dia, o versículo do dia. Eu mando um devocional todo dia, eu mando a oração todo dia, a proposta de um texto todo dia. Eu mando para você todo dia. O André manda para o grupo dele, ele tem várias listas, manda todo dia. A pastora Kátia manda todo dia. São vários aqui que mandam, todo dia manda um texto para você ler. Se não dá para ler mais, leia pelo menos a devocional. É Bíblia, é lâmpada para o seu pé. O que significa lâmpada para o pé? É mostrar para você aonde você pode, onde você não deve pisar. Tem gente que vai pôr no pé em qualquer lugar, Júlia. A pessoa vai pôr no pé e não está nem aí. Ela simplesmente leva a vida dela sem se preocupar com direção de Deus. Deus, me ajude porque eu vou fazer tal coisa. Deus fala com ele. Mas depois que você falar com ele, busca na palavra dele a resposta dele. A resposta dele. Ele vai te responder. Aí cai naquilo que eu comecei a conversa com você, que eu fui 10 minutos falando com você de uma introdução, que é aquele imediatismo, é aquela falta de comprometimento, é aquela nova forma de se viver, onde tudo é descartável, onde você pega e coloca uma comida no micro-ondas, 1 minuto e meio está pronto para comer e vamos embora, para não falar dos miojos, que eu acredito que você não come miojo, né, irmão? Miojo você não come. Pelo amor, se você come, em nome de Jesus, receba a libertação agora. Agora, recebe, seja liberto. Seja liberto. Em nome de Jesus. E investe 15 minutos no fogo com arroz, que 10 minutos, conforme o fogão, 10 minutos está pronto. Tem uns fogão que ele vai meio devagar, ele vai.
ferve nunca o arroz. Tá tudo bem. Mas o seu fogão é aquele fogão top. Cockpit que fala? Cockpit? Cockpit é de carro de corrida, né? Cockpit. Seu fogão é aquele fogão top. Fogão de lenha, igual da minha mãe. Taca lá e... Irmão, pelo amor de Deus. É Bíblia. Tem que ler. Tem que ler. Eu fico assim, ó. Eu respeito. Eu respeito. A gente tem que respeitar todos. Mas tem gente que tem um orgulho de falar. A seleção de 1940, eu sei de cor. Todos os titulares e todos os reservas. A seleção de 54, eu sei de cor. O time do coração que ficou campeão, não sei que ano, eu sei de cor. Tem gente que enche o peito para falar do futebol que sabe de cor. Tem gente que fala as músicas sertanejas tudo de cor. Fio de cabelo do meu paletó. Eu lembro todas do Chitãozinho Chororó. Sei toda do Trio Parada Dura. Aí cada um tem o seu gosto para gênero musical, né? Aí tem outra que é... O meu é do Raça Negra. Didier. Tem gente que sabe tudo de cor. Aí você pede um versículo para a pessoa de cor. Ela dá aquela desculpa sem vergonha esfarrapada. Eu não consigo decorar. Não consegue decorar porque está com a memória RAM cheia daquilo que não precisa saber. Esvazia do velho para receber um novo. Irmão, está na Bíblia. Minhas palavras são espírito e vida. A pessoa quer ir para o céu sem saber nada da Bíblia. Não estou dizendo que você tem que entender sobre a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos anjos, a doutrina... Não, você não precisa saber, entender, detalhar cada doutrina bíblica, que são várias as doutrinas, não precisa. Mas você precisa conhecer versículos, que são versículos que quase todo culto o seu pastor fala. Você tem que saber de cor. E se não sabe, tem que anotar. Eu tenho dificuldade, se eu ouvir, eu tenho dificuldade de guardar. Sempre foi assim. Não é agora, com esses cabelos brancos. Eu sempre tive. O que eu faço? O que eu sempre fiz e faço até hoje? Eu pego o que eu quero aprender, pego o meu caderno, pego a minha caneta e anoto. Não anoto uma vez. Anoto 5, 6, 10 vezes. Início da minha conversão. Eu queria aprender versículos. Eu queria. O que eu fazia? Pegava um versículo. Pegava 3 folhas de sulfite para um versículo. Frente e verso. Frente e verso. Eu ia escrevendo. Frente e verso. Um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 46, 1. Amém? Vocês não estão dormindo. Que bom. Que bom. Eu ia anotando. Mas esse versículo é fácil, né, pastor? Ótimo, que bom que esse é fácil. Então guarda ele. E vai para o próximo. Estamos falando de manter acesa a chama do Espírito sobre a nossa vida. Porque nós somos crentes, irmão, sim ou não? Que sim, mais borocochô. Nós somos crentes, irmão, sim ou não? Sim. Crente precisa de oração, crente precisa de Bíblia. Não posso falar ali, não posso falar lá, nem acolá, não posso falar. Posso falar aqui. Aqui eu sei que eu pego no seu pé, há 16 anos, vai fazer 17 anos, a mesma conversa, não muda, até as piadas são a mesma. A mesma. É Bíblia, é oração, é Bíblia. Vamos para o terceiro ponto, para manter a chama acesa.
Mantenha a chama acesa. Hebreus 10, 24 e 25. Comunhão com os outros crentes. Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou ler ali com você. Está ali montado, mas eu vou ler aqui. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Espera lá, Gabriel. Preste atenção no versículo. Consideremos uns aos outros. Às vezes nós consideramos só quem nós queremos considerar. Aí o texto fala assim, considerem-se. Tem outra versão que vai falar assim, considerem-se uns aos outros. Isso significa assim, um valoriza o outro, um apoia o outro, um ajuda o outro, um aprende com o outro, para que você seja incentivado ao amor e às boas obras. Aí, nós já vamos para o 25, aguenta firme aí. Aí, às vezes, Deus usa o pastor para falar a respeito do cuidado que nós temos que ter com as pessoas que estão conosco no dia a dia. Em qualquer lugar, não é só na igreja, é em qualquer lugar. Toda empresa tem um colaborador descontente. Toda empresa tem. Sempre vai ter um colaborador perturbado, que quando ele precisava trabalhar, ele dizia assim, eu aceito qualquer coisa, se precisar de hora extra eu faço, se precisar chegar mais cedo eu chego, se precisar fazer alguma coisa fora da área eu faço, o que você precisar conta comigo, eu sou a empresa Futebol Clube, contrato miserável, contratou, acabou. Aí ele já não pode chegar 5 minutos mais cedo, se precisa chegar 5 minutos mais cedo. É difícil o lugar que pede, mas às vezes pede, mas é difícil. Se pedir, ele já deixa avisado que ele não pode. Se precisar ficar meia hora a mais, também ele não pode. O salário que antes, qualquer salário estava bom, para ele agora já o salário já não está mais satisfazendo. Aí esse tipo de colaborador, ele vai procurar alguém que está satisfeito, para dizer assim, você viu lá? Falou para chegar mais cedo. Nossa, não, já estamos aqui todo dia na hora certa, tem que chegar mais cedo ainda. Pediu para ficar mais tarde, você vai ficar? Eu não vou ficar. Se você quiser ficar, você fica, mas eu não vou ficar. Mas quando ele precisava trabalhar, ele falou que se precisasse ficar até de noite, ele ficava. Estou pegando um exemplo que é dentro de uma empresa. Podia pegar o exemplo dentro da área conjugal, que quando a pessoa namorava, meu Deus, dava até você precisava ficar com um sorrisal na mão perto da pessoa, né? Que a pessoa ficava um olhando para o outro. Era amor, era love, era só love, era coração assim, era coração assim. Não, assim é eu te amo, né? Ô Tony, o Tony que entende de dorama. Assim é eu te amo, né, Tony? Olha lá, ele não quer levantar a cabeça, eu sei que você é esperto em dorama, né? Aí depois casou, passou um pouquinho de tempo, começa a ter problema, porque casamento, o jovem, você já foi jovem igual eu? Nós já fomos jovens. Tem o Marcão com o Cauê, ontem nós estávamos conversando um pouco sobre o assunto, né, Cauê, Marcão, deixa eu ver qual mais, está lá o Vitor lá em cima, o Gabriel, Samuel, Miguel, Lucas, Luana, os mais jovens, nós já fomos jovens um dia, a gente não via a hora de beijar na boca, é ou não é? Ou ninguém, só eu, só o amendoim que queria beijar na boca. Aí a pessoa fala, eu quero casar. Porque ela pensa que ela vai casar, ela quer casar. Você entendeu já, não entendeu? Já foi lá na frente, não foi? Eu quero casar. Achando que vai fazer todo dia. Depois o que menos faz é isso. E um beijinho de vez em quando sai. Bem de vez em quando, mas sai.
Aí a pessoa começa a ficar descontente. Ela começa a achar ruim. O casamento para ela já não é mais legal. Aí ela vai parar perto de alguém que está bem com o casamento. E ela vai começar a botar pilha naquela pessoa que está bem com o casamento. Casamento. Olha, para mim casamento já foi, viu? Casamento já era, viu? Ela vai começar, e a pessoa vai começar a ouvir e falar, se bem que eu estou tentando falar com você em cima do que está ali, ó. Incentivar um ao outro. Aí segue ao amor e às boas obras. Mas é um incentivo. A importância de você estar cercada de pessoa que vai te incentivar. Podemos vir para dentro do tempo com essa conversa. Aquela pessoa que quando estava desviada era mais suja que pau de galinheiro. A vida da pessoa era uma coisa de maluco. Ela começou a vir para a igreja, ela orava, ela jejuava, ela ia para o monte, ela lia a Bíblia, ela participava das atividades, ela estava envolvida, ela evangelizava. Era uma pessoa tocha, fogo puro. De repente o tempo foi passando, aquela pessoa parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de ir para o monte, parou de evangelizar, a frequência dela caiu drasticamente, aí ela começou a enxergar problema na igreja. Que igreja tem problema, viu, irmão? Se alguém falar para você que igreja não tem problema, você pode falar para a pessoa assim, é mentira. Que igreja é lugar de problema, onde as pessoas estão com problema, onde as pessoas estão com dificuldade e vão para buscar em Jesus a solução para os problemas. Aí a pessoa começa a ver problema. Aí aquele irmão, aquela irmã já não é mais tão legal. Antes era tão legal, nossa, não vejo a hora de chegar e ficar perto do irmão, ficar perto da irmã. Aí o irmão, a irmã já não. Aí o pastor já não é mais o mesmo pastor. A música, a banda, os diáconos já não são, começa a reclamar, mas ele não vai reclamar sozinho. Ele vai precisar de alguém para ele reclamar. Aí ele vai te procurar. Diga assim, está amarrado. Fala, irmão. Está amarrado, você não te procura, se você não estiver vigiando, você embarca na dele. É assim que as coisas acontecem, funcionam, desenvolve desse jeito. Então, terceiro ponto, comunhão com os crentes. Comunhão, precisamos desenvolver comunhão. Eu vou chegar lá, hein? Tenha paciência. Incentiva a importância de estar perto um do outro, porque acaba incentivando ao amor e às boas obras. Você vai? Não vou. Não, vamos embora, vamos junto. Nós não estamos junto com o nosso pastor? Nós não estamos junto com o nosso superintendente? Nós não estamos junto com o presidente da igreja nossa no Brasil? Nós não estamos junto com a causa de Cristo? Ele chamou, ele pediu, ele procurou, ele gritou de algum jeito, ele deu um sinal, nós estamos juntos, vamos embora. Não, vamos juntos, vamos. É por isso que é importante. A gente está junto de pessoa que vai nos incentivar. Quarta-feira começa a campanha do poderoso nome de Jesus. Pastor Davi Ferreira vai estar com a gente aqui, na próxima quarta. Você vem, irmão, eu sei que você vem. Mas desafia outro a vir com você. Incentive outro a vir com você. Segue agora, o Gabriel. Não deixemos de nos reunir como igreja. Tem gente que fala, eu não sei se é o seu caso que está com a gente agora através da transmissão aí, eu espero que não. Mas tem gente que fala, eu não preciso ir na igreja. Só de eu assistir já está bom. Precisa. Porque na igreja a gente vai aprender a entender as pessoas. Na igreja a gente vai aprender a se desenvolver com as pessoas. Na igreja nós vamos ter aquelas dificuldades com as pessoas. E nós temos dificuldade com as pessoas, irmão. Isso é normal. Se você não tem irmão, eu não sei se você é filho único ou não, mas quem tem irmão sabe o que é. Na minha casa éramos 12, hoje somos 10. Meu Deus, é luta,
É luta em cima de luta, é prova em cima de prova. Eu comprava roupa nova, eu nem tinha usado ainda, o amendoim já estava com a roupa. Nem a etiqueta ele não tirava, miséria. Andava com a etiqueta, meu Deus. Um dia eu fui querer usar o tênis do André, ele calça o mesmo que eu calço. Fui querer usar sem ele ver, mas não, eu não sei o que o pé dele tem, que o pé dele faz assim com o tênis. Ó. O meu pé cabia os dois num pé só. O dele não vai dar certo para usar. O tênis não. A roupa dá, mas o tênis não. Não sei como que faz. Né? Se você tem irmão, você sabe do que eu estou falando. E dá briga, e dá rolo. Na hora da mistura, eu lembro na hora da mistura. Eu lembro. Era aquele ovo ali para a turminha. Às vezes tinha 2, tinha 3, fortaia que minha mãe falava, que é o ovo mexido, e dividia, eram pedaços para cada um, e media, para ver quem que ia ficar com o pedaço maior, e quem pegava o pedaço menor dava um rolo, saía da mesa para ir para o quarto de castigo. É assim. Então, você está junto com pessoa, você vai aprender. Vai aprender que você é importante, mas que o outro é importante também. Vai aprender que o outro tem dificuldade, mas que você tem dificuldade também. Talvez a sua dificuldade seja em uma área, a dele seja em outra área. A importância, então, está aqui, ó. Não deixe de reunir, segundo o costume de alguns. Quer dizer, alguns, para manter a chama, tem que estar na igreja, irmão. Quem veio esses dias sabe do que eu estou falando. Meu Deus do céu. Você olhava, era dois a mão, barbudo, fartão, um abraçando o outro e chorando, falando, meu Deus. É a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo para fazer uma coisa dessa. Está lá os dois chorando. A mulherada, então, que a mulherada já é mais à vontade, né? A junta de 3, 4 chorando tudo junto. É a importância de ir junto, de entender, de saber que o outro tem dificuldade. Ó, leia aqui, se fizer a leitura, não dá bug no seu chip, na sua cabeça. Ó. Procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Está voltando. Quando que ele vem, hoje, amanhã ou depois, não dá para falar, mas ele está voltando. Então nós temos que pegar as pessoas, nós temos que juntar as pessoas. É natural e é inevitável que pessoas se identifiquem. Tem um que se identifica mais com a outra pessoa, tem outro que se identifica mais com a outra. Aquilo que às vezes é chamado de panela. Não é que é panela, é que é normal em qualquer lugar. Uma pessoa que de repente trabalha dentro de uma mesma área que o outro, não tem problema, irmão. O importante é a gente estar junto. E o importante é, se tem panela, não pôr tampa na panela. Mas a gente está junto. Terceiro ponto, não deixa de congregar. Domingo não tem negociação, irmão. Domingo é do Senhor. E aqui tem 3 cultos. 3 cultos. Exatamente para isso. Se não dá para vir 10h30, vem às 19. Se não dá para vir 19, vem às 8. Se vai passear, se vai fazendo, seja lá o que for, não tem problema. Vai achar um horário para vir, para estar junto com os irmãos, para ouvir a voz do vosso pastor, para receber a instrução da semana. Quarto e último ponto. João 14, 15, 16 e 17. João 14, 15, 16 e 17. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. 16. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre. 17.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas você conhece, pois ele vive com você e estará em você. Quarto e último ponto: obediência e santidade. Para manter a chama acesa, nós temos que obedecer à palavra. Sermos obedientes. A aplicação se dá em todas as áreas da nossa vida. Se na empresa onde você trabalha tem regra, você tem que obedecer a regra da empresa. Você casou, no seu contrato de casamento tem regra. Seja o padre, seja o pastor, quem oficializou, tem regra. Tem que obedecer a regra do contrato de casamento. Vem para a igreja, vai ouvir e obedecer aquilo que está na palavra. O duro é que tem gente que não obedece. Tem gente que é desobediente. Você fala para a pessoa, faz assim. A pessoa faz diferente. Você orienta a pessoa a ir por aqui, ela vai por ali. O desobediente, ele sempre tem uma boa desculpa para dar. Sempre tem uma boa desculpa. Então, primeiro, oração. Manter a chama acesa. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, viver em comunhão. Quarto, obedecer a palavra e buscar santidade. Não dá, irmão. Tem gente que acha ruim, que fica bravo comigo. Eu estou acostumado, eu não ligo. Falar a verdade, mas não ligo mesmo. Não ligo. Eu fico bravo se pôr a mão no meu prato quando eu estou comendo. Não gosto. Aí vai arrumar rolo comigo. E se eu estou comendo, eu gosto de comer a comida quente. Então, se você quiser falar a hora que eu estou comendo, você pode falar quanto você quiser. Mas não fique pedindo para eu responder. Se eu estou comendo, eu quero comer a comida quente. Então, eu não paro para falar. Esse é um defeito que eu tenho. Que se você orar, pode ser que mude. Mexeu comigo na hora da comida, dá ruim. Dá ruim. Gosto de comer a comida quente. Agora, irmão, ficar chateadinho, brabinho, nervosinho, por causa de eu pregar, mas não ligo. Mas não ligo mesmo. Porque eu tenho compromisso e responsabilidade com aquele que me chamou para fazer a obra. Então, eu vou falar, eu vou pregar e vou chamar atenção para obedecer. E vou chamar atenção para a pessoa buscar viver em santidade. Não vou ficar, e você sabe que eu não faço isso com ninguém. Nem com os meus irmãos, com a família deles, eu não fico pegando no pé, faz isso, faz aquilo. Não faço. Cada um tem que saber bem o que tem que fazer. Agora, não cabe. O crente está dentro da igreja há 30 anos vivendo o mesmo erro. 30 anos, mesmo pecado. 30 anos não mudou, viu? Aí tem gente que fala, então, né, é difícil, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Que se tem uma coisa que a pessoa não está buscando é mudança de vida. Porque se ela estivesse buscando mudança de vida, a vida dela já era outra. Não é possível. Eu sei, irmão, eu sei que nós estamos num processo contínuo de santidade e santificação. Buscai a santificação. Eu sei disso. Então, todo dia nós estamos passando pelo processo de transformação. O que não dá é a pessoa pegar e justificar dizendo, eu vivo assim, eu sou assim, eu sempre fui assim. Tá, mas tem uma música que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, sou Gabriela. Só na música. Só na música. A gente muda, irmão. A gente muda. Jesus nos muda. Ele nos muda. Ele nos muda em cada pessoa. Então, vou recapitular para finalizar a conversa com você. Primeiro, para manter a chama acesa. Manter a chama do Espírito que está sobre a sua vida acesa. Primeiro, seja uma pessoa que ora. Ore, tenha o seu tempo com Deus.
Segundo, leia a Bíblia. Leia, tenha um tempo de leitura bíblica, não tem problema que seja 5 minutos, mas desenvolva o hábito da leitura. Terceiro, esteja junto, congregue. Não deixe de congregar. E quando você estiver congregando, se junte com pessoa que quer crescer, que quer vencer. Porque dentro da igreja tem gente que quer crescer, que quer vencer, mas tem gente dentro da igreja que não quer saber de nada com nada. Corta a volta de gente assim, senta longe. Se a pessoa sentar perto de você, você levanta e senta longe. Outro dia eu estava sentado, é difícil de eu sentar aí junto com a turma. Outro dia eu sentei junto com a turma. Sentei perto de um que estava com perfume, irmão. Mas pense naquele perfume doce. Eu fiquei 3 minutos, começou a embrulhar meu estômago, a cabeça começou a girar, falei, eu vou desmaiar. Eu não vou aguentar. Como que a pessoa aguenta ficar com perfume assim? E tem gente que gosta. E glória a Deus pela vida de quem gosta. Mas para mim aquele perfume estava fazendo mal. Eu podia ficar naquele lugar até o final. No final ia o diácono, ia a diaconisa, catava eu para as pernas e levava eu para algum lugar para me ajudar. Podia. Eu levantei e fui para outro lugar. Falei, eu vou para outro lugar. A gente tem que saber fazer e viver isso daí. A situação de nós nos afastarmos de algo ou de alguém que não vai contribuir para a nossa vida. Tá bom? Então, congregue, esteja junto. Obedeça. Ouviu aqui, obedece. Desenvolve santidade. Busque mudança de vida. Vamos ficar em pé. Semana que vem nós vamos continuar falando do assunto da transformação. Semana que vem, tá? Fica em pé, por favor, eu quero orar com você. Quero conversar com você. Eu precisava compartilhar essa palavra com você sobre manter a chama acesa, sobre manter vivo aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, é importante a gente converse com Deus agora. Que talvez tenha situação que você está buscando aí, que não está acontecendo porque você está negligenciando um desses 4 pontos. Está negligenciando a oração, ou leitura da palavra, ou congregar, ou a obediência. Deus, em nome de Jesus, obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa semana que nós passamos ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Tanta coisa boa que nós ouvimos, mas não pode ficar só no ouvir, tem que ouvir e praticar. E assim eu peço que através dessa reflexão tão simples, mas tão importante, eu e todos os meus irmãos, sejam os que estão aqui no templo, sejam os que estão conosco pela transmissão, possamos colocar em prática. Vida de oração, vida de leitura da palavra, congregar e buscar desenvolver obediência e santidade em nome de Jesus. Sela sobre nós essa mensagem nessa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus.